Bom dia! Vocês lembram? Enfim, são... Fala até que ficou... Bom dia, gente! Estamos indo numa cafeteria nova, que conhecemos sem querer ali no Instagram. Pelo que eu vi, ela acabou de abrir. Tiramos a manhã para conhecer a cafeteria. Fica aqui nos Jardins. Eu acho que é uma cafeteria bem legal, uma bike café. Então ela envolve bicicleta e café, que é uma coisa que a gente gosta, das duas coisas. Então juntos os dois mundos perfeitos. Vocês lembram que a gente fez aquele ranking do melhor pão na chapa de São Paulo? Será que esse aqui vai entrar? Delícia, mano. Bem bom. Gente, que cafeteria legal! Conhecemos ela muito sem querer, um dia que eu tava no Instagram e apareceu pra mim. Uma cafeteria muito nova, ela abriu o quê? Acho que ela deve fazer um mês, eu não sei. E o conceito dela é muito legal, as comidas estavam ótimas, o café é maravilhoso. Tratam a bicicleta como objeto de arte. Então no andar de cima tem tipo uma galeria de arte, só que no lugar de telas eles têm umas bicicletas, uns suportes assim, dessas bicicletas foda, sabe? Tem umas bicicletas lá foda, penduradas, lindas, que estão à venda também, né, amor? É, exatamente isso. No andar de cima tem o showroom de uma marca de bicicleta que chama Pinarello. E eles têm outras marcas só de bicicletas dessas hiper profissionais, super caras. Enfim, são bicicletas maravilhosas. E é muito legal o conceito. E no subsolo da cafeteria tem uma oficina de bicicleta. Porque sabe o que é muito legal? Porque eles estão num bairro bem chique, a cafeteria é bem chique, mas ao mesmo tempo eles atraem um público que é um público da bicicleta. E outra coisa que nos surpreendeu é que a gente esperava pelo bairro, pela estética do lugar, que ia ser muito mais caro e não foi tão caro assim. O pão na chapa tava 9, daí o coado 14. Não é uma cafeteria barata, é óbvio, mas em comparação com essas outras cafeterias super faturadas de São Paulo, o preço tava bem ok, ainda mais pelo bairro e todos os outros conceitos que eu falei. Então assim, gostamos muito, 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 muito. Fica a indicação, Sina Cafeteria. Gente, a gente voltou da cafeteria e eu vim direto trabalhar. Porque de manhã a gente foi pra cafeteria e eu acabei não trabalhando nada, tô aqui editando. E eu lembrei que eu queria contar pra vocês que semana que vem eu estarei toda sozinha em casa. Na verdade, eu vou ficar mais ou menos uns 10 dias sozinha em casa, porque o Célio vai viajar agora dia 7 e ele só volta, acho que dia 18, e eu vou ficar sozinha. E eu tava pensando que eu não fico sozinha há muito tempo. Sozinha, não sozinha em casa, mas sozinha na vida, assim, tipo, sem ter companhia pra tudo, assim, porque eu e o Célio, a gente é muito grudado, a gente faz tudo junto. A gente tem poucos momentos sozinhos, e isso não é uma reclamação, longe disso. A gente super tem um espaço um do outro, mas na maioria a gente tá junto, então vai ser muito estranho. Nossa, eu não sei nem como vai ser, na verdade, sabe? Eu vou dormir sozinha 10 dias. Ele já viajou a trabalho, ele já ficou uns 2, 3 dias fora, mas são 10 dias, pouco mais até. E eu tô curiosa pra saber como vai ser essa sensação. Vim aqui dividir com vocês isso porque, sei lá, é uma coisa estranha ainda. Faz muito tempo que eu não sou sozinha.
Entende? Antes de namorar o Célio, eu fiquei solteira um bom tempo. Acho que uns 2 anos. Foi um tempo, assim. E era tudo bem, era tudo ótimo, eu amava. Mas aí quando a gente volta a namorar e principalmente a morar com alguém, tu meio que dá uma esquecida de como era essa vida, né? Sem ter ninguém pra, por exemplo, sei lá, aqui a gente tá toda hora conversando com o outro. A mesa dele fica aqui atrás. Então, qualquer coisinha eu paro, converso, pergunto: e aí, o que tu acha? Vem aqui ver. Ouve aqui. É tudo muito compartilhado. Um levanta, vai fazer um café, daí traz café pro outro. É tudo muito junto. Então, vai ser muito diferente. E eu vim aqui compartilhar com vocês e avisar que talvez tenha uns 2 ou 3 vídeos em que ele não vai aparecer. Mas tá tudo bem. Ele tá viajando a trabalho. E é isso. Você quer subir? Você é lindo demais. Olha, isso não é perfeito. Eu tô precisando da ajuda de vocês, principalmente de vocês mulheres. Hoje a minha rotina de cuidado com a pele ela é muito, muito, muito básica. Eu uso só um creme pra hidratar, que é esse aqui, ó. Eu uso esse creme aqui facial da Nivea, que eu gosto muito, porque ele não é oleoso, ele é em gel, ele é transparente, ó. Então eu gosto muito dele, mas eu só uso ele. Eu uso ele depois do banho e uso ele quando eu acordo, depois que eu lavo o rosto. Depois eu passo só um BB Cream com um protetor, que é o da L'Oreal. Então ele já serve meio como base e também o protetor solar, então eu uso ele todos os dias. Porque eu acho que fica uma cor bonita na pele, eu uso há anos o mesmo protetor. Só que eu sinto que a minha pele tá precisando de mais cuidado. Com essa coisa de São Paulo que muda o tempo toda hora, uma hora tá muito frio, uma hora tá muito calor. Eu sinto que ela tá muito seca, muito seca. E tá vindo algumas espinhas aqui assim, parece que eu tô voltando à adolescência. Fora as marcas de expressão que estão vindo, mas daí é muito conta da idade. Mas é isso, eu sinto que a minha pele tá precisando de mais cuidado, só que eu não sei o que fazer. Eu não entendo nada. Gente, é sério, eu não entendo nada. Minha vida inteira eu nunca fiz nada com a pele. Só esses cuidados que eu passei aqui, hidratação e protetor solar, só. Então eu não sei nem por onde começar, eu não sei se eu compro um tônico, eu não sei se eu compro algum outro creme. Gente, eu não sei nada. Então eu queria pedir ajuda de vocês pra me indicar o que eu devo usar, o que eu devo comprar e o passo a passo, assim, tipo, quando eu uso. Porque eu também tenho essas dúvidas, qual o melhor momento de usar essas coisas que eu comprar? Aí um dos motivos de eu não usar muito esses produtos é porque eu odeio ficar com uma sensação molhada na pele ou oleosa. Então eu sempre achei que eu ia ficar o dia inteiro com uma sensação ruim no rosto. Então, se vocês puderem me ajudar, tô precisando muito dessa ajuda. Day job, sit sideways on the slips with a doctor. If time flies like a bird, shit may drop. She remind me of Baywatch. I was on a chase for the tail like Aesop, but now we on a shades at our place all day spot. I heard I gotta leave to go to work, but I may not. Believe me, I don't mean to be a meanie. That bikini got me losing my way. Ha. Spent days out of Vegas, vague in hotel rooms, assuming the gloom will go away. A note taker in school with no game. What if you bump into someone that rude, they don't stay? I've been chasing her in LA like they did OJ. And she be making me drool, that's why I got her a jewel. I mean a carrot or two, I don't vape. For real, that shit's gross.
Gente, passei a tarde inteira estudando e organizando de uma forma mais visual, estratégias e coisas, principalmente para aqui para YouTube. E é muito estranho porque isso é trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto levemente culpada, porque isso não parece que eu tô trabalhando. Só que ao mesmo tempo eu tô trabalhando. No momento que eu tô montando estratégia, pensando em conteúdo, pensando em assuntos, pensando em coisas, e isso me faz ver vídeos para ter ideias e ver outras pessoas para ter ideias, isso é trabalho. Mas é muito estranho essa sensação, assim, dessa nova fase, é muito estranho. Enfim, já é de noite, vamos jantar. Eu vou fazer uma salada, um saladão, porque hoje, diferentemente dos outros dias, nós almoçamos muito bem almoçados, um arroz, um feijão. Então agora de noite eu vou comer só um saladão com tudo que tem na geladeira. Vamos ver o que vai sair. Aí eu vou pedir pra vocês não repararem, preciso lavar a louça, preciso arrumar essa cozinha, mas não foi possível estar fazendo hoje. Então, é isso. Eu não sou a pessoa mais fã de salada, gente. Então, eu tento fazer algo que fique pelo menos com coisas que eu gosto. Então, coisas que não pode faltar pra mim em salada, que eu acho que fica ótimo, é milho, queijo ralado, cenoura e alface, porque alface é a base de toda a salada, né? Fico até enjoada de alface, porque eu não tenho muita criatividade. Eu não sei vocês, mas eu gosto da alface todo picadinho. Então eu vou rasgando ele conforme eu vou botando no prato. E eu gosto de salada assim, em bowl grandão. Bastante milho. Gente, eu amo milho. Ah, eu esqueci de cozinhar o brócolis. Vou cozinhar. Eu tinha esquecido de cozinhar o brócolis. Coloquei agora pra cozinhar. E enquanto o brócolis cozinha, eu queria dizer pra vocês que bebam água. E, além disso, que eu preparei uma lista das minhas recomendações de filmes e séries brasileiras que não são tão novelescas, que eu sempre falo, pra passar pra vocês. Foi uma sugestão que a Gil trouxe no último vídeo que eu postei e que eu amei. Aliás, eu amo quando vocês vêm com sugestões. Continuem mandando, porque eu adoro. E ela pediu pra eu indicar séries e filmes brasileiras, porque ela não consome muito. E eu fiquei pensando que muita gente não consome as produções brasileiras, porque talvez tenha um certo preconceito que existe, mas tem muita coisa muito boa brasileira. Então eu preparei uma lista de filmes e séries que eu gosto muito pra passar pra vocês enquanto eu estiver comendo a minha salada. Por enquanto eu vou esperar o brócolis ficar pronto, porque eu esqueci de cozinhar o brócolis antes. Então é isso, daqui a pouco eu volto com a salada e com a lista, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. São filmes bem legais, tem de todos os gêneros, tem até filmes comfort, enfim. Eu falo depois. A salada até que ficou bonita, ficou bem verde. Tem brócolis, queijo ralado, cenoura, milho, bastante alface. Botei molho de pimenta, botei molho de alho. É uma grande mistura, mas fica gostosa. Foi bem difícil fazer essa lista, porque eu quis trazer algo um pouco mais atual. Na verdade, eu quis trazer coisas atemporais. E por mais que fossem antigas, elas são atuais até hoje. Então foi bem difícil, porque tem coisas muito antigas que eu gosto, mas que hoje elas não fazem mais tanto sentido, elas não são mais tão legais comparado a coisas feitas atualmente. Então fazer essa lista foi muito, muito, muito difícil. Mas eu consegui. Lembrando que não é um ranking, tá? Eu não vou ranquear de melhor pro pior. Eu botei aleatoriamente e eu vou mostrando as capas aqui pra vocês verem, pra vocês procurarem lá. Eu não pesquisei quais lugares cada uma tá, mas em uma breve pesquisa no Google, tu consegue achar se elas estão em algum serviço de streaming. Muitas delas estão no Globoplay, porque é a maior plataforma que a gente tem hoje de coisa brasileira. Tá muito boa. Vou começar pelas séries. A primeira que eu trouxe, ela é aquela série que ela é confortável de ver, mas ao mesmo tempo ela tem muitas discussões políticas, tem muitas discussões sobre mulheres e valorização das mulheres. Ela se chama Coisa Mais Linda, se passa muito antigamente no Brasil, fala sobre essa época da ditadura, da repressão das mulheres entrando no mercado de trabalho, conquistando seu lugar. Enfim, eu amo essa série, recomendo muito, muito, muito. A escolha dos atores é impecável, gosto muito. Agora eu trouxe uma série que eu acho que é a mais recente lançada dessa lista, que se chama Cangaço Novo. Essa série, sem sombra de dúvidas, ela é a melhor produção brasileira já feita atualmente. Ela é muito boa. A atuação das pessoas é surreal, a história é muito legal e foi uma explosão de talentos, de novos talentos. Ela é muito boa, é uma série que fala sobre o cangaço e eu não vou nem falar muito mais porque senão eu vou dar spoiler. É uma série pesada, não é uma série leve, mas é assim, ó, impecável.
Outra série que eu trouxe também é uma série que não é muito leve, mas ela é muito boa. É uma série que se chama Onde Está o Coração. É uma série que se passa no tempo atual. Ela fala de uma médica envolvida com drogas e toda essa contradição entre a medicina e a droga. E toda essa história dessa relação dela com o vício. Ela é feita com a Letícia Colin, Fábio Assunção. E agora eu não me lembro o nome do ator que faz o marido dela. Mas também é um atorzão, ele só me fugiu o nome agora. E é muito boa, é muito boa. A outra que eu trouxe, na verdade, ela começou com uma minissérie na Globo e acabou virando uma série depois, que é Verdades Secretas. Essa é bem famosa, mas eu gosto muito dessa série. Ela também não é uma série muito leve, mas eu acho que ela traz aí um mundo obscuro, desse fashion business, desse mundo das modelos. Fala muito sobre relacionamentos abusivos, sobre abuso das pessoas e... gosto muito. Agora eu trouxe uma série que, depois de Cangaço Novo, que eu falei que era impecável, eu acho que é quase a segunda mais impecável, que se chama Bom Dia, Verônica. Meu Deus, que série boa. É uma série policial, investigativa, que te prende, que te faz pensar muita coisa, fala também sobre abuso das pessoas, relacionamentos. Ela é muito boa, tá? Chega a ficar empolgada. Agora, uma série bem boa. Eu vejo que ela não é muito conhecida entre as pessoas e ela é feita pela Lineker, que é uma incrível artista multi, que ela é cantora, ela atua, ela escreve, ela é incrível e ela tem essa série que chama Manhãs de Setembro, que é muito boa. Fala de uma relação dela com o filho que ela descobre, ela sendo uma pessoa trans. Enfim, é uma série curta, tem pouquíssimos episódios, muito bem feita. Ela é uma série mais calma, mas forte ao mesmo tempo e muito boa. E de série são essas. Tem muito mais, mas eu acho que tá bom de série, né, gente? Agora vamos pros filmes. Meu dente tá sujo? Antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo. Aquele pedido clássico que tem que ser feito, e eu estou pedindo. Agora bora lá. De filme, eu não posso deixar de dizer o que eu já disse, que eu amo o filme Cidade de Deus. É um filme clássico, completamente atemporal. Eu acho que podem se passar anos e anos e anos e ele vai continuar sendo um filme ótimo, uma das melhores produções brasileiras já feitas de filme. Depois eu trouxe um filme que se chama Que Horas Ela Volta. Ele tem como atriz principal a Regina Casé. Ela interpreta uma empregada doméstica, daquelas que tá com a família há anos, e daí tem todo esse conflito dela ser considerada da família, mas na verdade ela não é, e daí ela recebe uma filha dela que ela não vê há muito tempo. Enfim, esse filme é incrível, gente, incrível. Agora eu trouxe um filme que ele não é muito conhecido, ele é um filme que se chama Aquários. Ele é um filme com um ritmo um pouco mais lento, mas ele é muito bom, ele te prende porque tu quer saber o final da história. Resumidamente, ele é a história de uma mulher que mora num apartamento, num prédio que tá vazio. Ela é o último apartamento habitado nesse prédio. E tem uma grande construtora que quer comprar esse prédio e ela não quer vender o apartamento dela. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoiler. E ele, ao mesmo tempo, é muito emocionante. É ótimo, gente. O próximo filme, ele é um filme que eu tive muito receio de ver, eu tive muito preconceito de ver, mas me disseram tanto pra eu ver, me falaram assim, cara, vê porque tu vai te surpreender. E daí eu vi e eu fiquei em choque. O filme se chama Bingo. Ele conta a história do palhaço Bingo. Na verdade, é sobre o palhaço Bozo, que existiu há muitos anos atrás. Se passava na TV, num programa da TV diário. Fala sobre a trajetória desse palhaço, é baseado numa história real. Não parece estranho eu dizer que esse filme é ótimo? Gente, ele é incrível. Dei uma chance pra esse filme, porque ele é muito bom. O outro filme é um filme que se chama Trash, A Esperança Vem do Lixo. Eu não sei se as pessoas conhecem muito. Eu já falei com outras pessoas que disseram que não conheciam, e é um filme muito bom. Fala a história de umas crianças que trabalham num lixão e elas acham um dinheiro, e daí tem o desenrolar aí da história sobre isso. Uma produção excelente. O próximo filme, ele é um comfort filme que eu amo. Eu confesso que eu já vi ele muitas vezes. Sempre que eu quero ver um filme que não é inglês, quero ter a facilidade da língua, eu coloco ele. É uma comédia romântica excelente. Eu me emociono, eu me identifico, porque um dos personagens é artista, a outra é publicitária. É um filme que se chama Ponte Aérea. E ele é muito fofo, ele te instiga, é uma boa comédia romântica. São dois atores que eu gosto muito. Vale a indicação e vale acreditar que esse filme é bem legal, é bem gostoso de ver. O próximo filme que eu indico é Bacurau.
Eu acho que é um filme que dispensa explicações se você tem um mínimo conhecimento sobre produções nacionais, porque ele foi um grande lançamento, um grande sucesso. Acho que faz uns 3 anos que ele foi lançado. É um filme que se passa numa pequena cidade que se chama Bacurau e acontecem aí muitos mistérios, crimes e coisas que te prendem, e as atuações são incríveis, a história é incrível, e se você não viu, você tem que ver. E o último filme que eu vou indicar não é um filme que eu amo, eu não acho que é uma grande produção, eu acho que ele peca aí em algumas coisas, mas eu acho a história dele muito boa, que é o filme Medida Provisória, que foi o primeiro filme dirigido pelo Lázaro Ramos, e foi o que eu falei, não é um filme perfeito, mas a história do filme é muito boa. Ele fala de uma sociedade fantasiosa, mas com uma pitada de verdade, que quer mandar pro seu lugar de origem a população negra. Então tá rolando campanhas e mutirões para mandar os negros para África, porque eles querem que a sociedade seja majoritariamente branca. Enfim, é uma história pesada. O filme é doido. O filme peca ali em algumas coisas de atuação, de pontas soltas na história, mas é bem legal, é bem interessante de ver. E, gente, lembrando aqui que eu não sou especialista nenhuma, tá, gente? Eu apenas assisto muitos filmes e muitas séries. Porque desde que eu comecei a namorar o Célio, ele me trouxe uma mania que é o seguinte: todo dia ver alguma coisa. Seja série, seja filme, seja um curta-metragem, todo dia ver alguma coisa. Porque ele trabalha com isso, ele é cineasta, é formado nisso, então ele tinha essa meta. E eu peguei dele, a gente acaba assistindo juntos, e quando a gente não assiste juntos, eu vejo separado, enfim. Essa é a minha opinião de hoje. Talvez amanhã eu traga mais indicações, ou talvez eu traga aquelas indicações que eu não trouxe antes, que eu falei que não eram tão atemporais. Me contem se vocês querem mais indicações de outras coisas. Tô pensando em trazer sobre filmes internacionais também, séries que eu gosto. Me conta se vocês querem ver mais alguma coisa, porque é um assunto que eu amo, é um assunto que gira aqui em casa e a gente conversa muito sobre isso. Então eu tinha que trazer aqui pra vocês. Up over my